Fala galera, saudações rubro-negras, bom dia. Pessoal, então o Flamengo está aí trabalhando bastante, né? Marcos Braz, Bruno Spindel, para fazer um elenco super competitivo no ano de 2023, para que possamos ter realmente grandes condições de chegarmos à final do Mundial Interclubes e posteriormente, chegando à final do Mundial Interclubes, sermos sim bicampeões mundiais. Então a gente vai falar bastante agora sobre a questão de reforços no Flamengo, sobre nomes. E você que está chegando agora pela primeira vez aqui no canal Deca SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação. Tá cheio de jogo hoje do Mundial e você já fez a sua aposta na Bet Nacional? Se você ainda não fez a sua aposta na Bet Nacional, não deixe de fazê-lo. O link está no comentário fixado, tá? Então, clica lá no comentário fixado e faça a sua aposta nos jogos de hoje, terça-feira, dia 22 de novembro, tá bom? Pessoal, então vamos lá, vamos falar sobre questão dos nomes, né? Muita gente vem nos perguntando, o Flamengo está preparando aí, sim, várias contratações. Alguns me perguntaram, Deco, só teremos 3 contratações? Não, teremos mais que 3 contratações. Todo mundo sabe que o Flamengo tem a necessidade de mais um goleiro. Agostinho Rossi muito bem encaminhado com o clube, salário acertado, esperando só chegar em janeiro para finalizar a assinatura do pré-contrato. E aí, assinando o pré-contrato, o Flamengo posteriormente irá ao Boca Juniors para tentar conseguir a liberação imediata desse atleta. Seria importantíssimo, até mesmo porque o Flamengo liberou o Diego Alves que poderia ter acertado com o Grêmio, mas houve um problema lá. Até pelas informações que recebemos, os dirigentes do Grêmio acabaram ficando chateados com algumas situações e o negócio foi desfeito. O Diego Alves que deverá ir para o mundo árabe, tá, gente? Então o Flamengo não tendo mais o Diego Alves, o goleiro Hugo também será negociado, ainda não sabemos se será por empréstimo ou definitivo. Com isso, teremos apenas o goleiro Santos, além dos meninos, o Matheus Cunha e também o Cauã, que estava há pouco na final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Então, o Flamengo tem a necessidade de trazer um goleiro mais experiente, e o nome é o Santos. Muita gente nos pergunta, pô, Deco, e o John? Cara, não, o John não é prioridade do Flamengo, a prioridade é o Rossi. O Flamengo pode trazer os 2 goleiros? Não, não vai trazer os 2 goleiros, gente. Não há necessidade de gastar um dinheiro a mais com a contratação de um goleiro. E assim mesmo o John, na minha visão, sairia mais caro, porque o Flamengo teria que fazer um acordo com o Santos, o clube, né, no caso, que pede mais ou menos 8 milhões de reais, é o que eles dizem. E outra coisa, tá? Hoje eu vejo o Rossi como o cara do gol do Boca Juniors, a referência do Boca Juniors, né? Um goleiro que é decisivo, e o John já tem um tempinho, né, que não agarra no Santos, né? Pelas últimas informações, o John é o terceiro goleiro do time do Santos. Então, não tem nem o que discutir. Nesse ponto, a diretoria é hiper certa, e o Rossi podendo até já vestir o manto sagrado em janeiro. Eu acredito que o Boca Juniors poderá negociar sim, né, mediante a um valor estipulado pelo próprio time argentino, para que possa liberar imediatamente o goleiro Rossi. Está na lateral direita, né, com a iminente saída do Rodinei, que tem proposta do Grêmio e também do Atlético Mineiro. Lembrando a vocês que o Rodinei em 2020, né, tinha como treinador ele mesmo, o Kudê, que hoje foi para o Atlético Mineiro. Então há chances sim, né, o diretor era o Rodrigo Caetano, também do Internacional, há chances sim do Rodinei ir para o Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro ou Grêmio seria o meu chute, né, da nova casa
do Rodinei. Acredito que o Flamengo não conseguirá mantê-lo, né? Até porque mantém o pé firme de só dar 1 ano de contrato ao atleta Rodinei. O seu staff quer 3 anos, né? Porque tem clubes que já ofereceram isso para o Rodinei. Então, volto a falar, muito provavelmente o Rodinei irá ou para o Atlético Mineiro ou para o Grêmio. Aí o Flamengo precisaria de lateral direito. Muita gente vai perguntar, pô, Deco, mas e o Mateuzinho? Cara, o Mateuzinho, para mim, deveria ser emprestado. A gente já sabe que o Cruzeiro tem interesse nesse jogador. Agora é aguardar para ver qual seria a proposta do Cruzeiro. Empréstimo, compra, cenas dos próximos capítulos, e a qualquer, né, tempo podemos aí trazer essa informação. Mas acredito, e pelas informações que eu recebi, que o Mateuzinho não ficará no Flamengo. Com isso, o Flamengo precisaria de mais uma contratação, ficaria apenas com Varela. 2 nomes surgem muito fortes. O primeiro deles, o Preciado, né? O Preciado, Ângelo Preciado, jogador da seleção equatoriana, jogou a primeira partida, né, como titular, 2-0 em cima do Catar, né? Ele está na reserva do Genk, da Bélgica. Seu contrato termina dia 30/6 de 2023. Com isso, ele poderia assinar um pré-contrato com o Flamengo já a partir do dia 1º de janeiro. Só que tem outra situação, o jogador foi oferecido ao Flamengo, né? Então o Flamengo já sabe quanto precisa para contratar o Preciado e ficaram de analisar, tá? O jogador Preciado, jogador que antes de ir para o Genk era do Independiente del Valle, tá? E o outro lateral direito, Gilberto. Por mais que muitas pessoas falem, o Flamengo vem observando sim o Gilberto que também interessa ao Vasco da Gama, o Vasco da Gama sabendo que o Flamengo tem interesse, logicamente vai tentar negociar com o atleta, né? O Bruno Macedo esteve no Brasil, falou com o Marcos Braz também, foi conversar com os responsáveis da 777. Então, o jogador Gilberto é um nome que não podemos descartar ainda. Se me perguntassem, qual seria o seu nome favorito? Eu acho o Preciado muito bom jogador, mas ele peca na questão defensiva. Eu gosto muito do Kelvin, jogador do Atlético Paranaense, que é um jogador que equilibra muito a parte ofensiva com a parte defensiva. E na parte ofensiva é ótimo, né, em bolas paradas. Então, se eu pudesse investir em alguém, e é novo, muito novo, eu investiria no Kelvin, tá? Sobre a questão do Quinteiro, né, cara? Quinteiro. Muita gente fala, Quinteiro vai vir pro Flamengo e tal. Tem uma informação, né, trazida pelo Paparazzo Rubro-Negro, até que ele postou, né, que ele escreveu para o Gávea News, que recebeu uma informação que um meio-campista está muito próximo de ser contratado pelo Flamengo, tá? Muito próximo de ser contratado pelo Flamengo. Para o quê? Alternar com o Arrascaeta ou substituí-lo por causa da questão física dele, convocações para a seleção uruguaia. E um nome poderia ser o do Quinteiro, né? Mas as informações que eu recebi é que a diretoria do Flamengo não vê com bons olhos o Quinteiro devido à questão física do atleta, né? É um jogador que vem se machucando demais, né? E a forma física dele nos últimos anos não está muito adequada. Então parece que é um ex-jogador em atividade. Então, pelas informações, o Flamengo não negocia com o Quinteiro. Eu vejo 2 nomes muito fortes, tá? O primeiro deles, o Terãs, do Atlético Paranaense, um jogador que já demonstrou muito interesse de vestir o manto sagrado. Eu tenho informações, sim, que no Brasil ele gostaria de jogar no Flamengo, tá? Sabe que tem o interesse do Vasco, mas a prioridade total dele é vir para o Flamengo. Esse seria um nome. Outro nome que eu acredito que possa ser, né, é o Anderson Talisca, né? O Anderson Talisca é um jogador que vem acompanhando as redes sociais do Flamengo, né, até seguindo o Flamengo. E um fato interessante, ele é gerenciado pelo Carlos Leite, que é o mesmo empresário do João Gomes, que acabou de renovar o contrato com o Flamengo, e do Ayrton Lucas, o qual ele vem negociando com o Spartak de Moscou, né, a venda do atleta da Rússia para o Flamengo de forma definitiva. Então o Flamengo estreitou muito as relações com o Carlos Leite e pode ser que o Talisca acabe pintando no Flamengo, tá?
E o Flamengo também continua de olho num atacante de área, esse nome seria o Caio Jorge. Muita gente me pergunta aqui do Quadrado. Deco, há alguma coisa em relação ao Quadrado? Não, é um outro jogador que foi oferecido ao Flamengo, tá? Outro jogador oferecido ao Flamengo, e isso já está virando de praxe, né, no Flamengo desde a vinda do Vidal, né? Jogadores com uma carreira estabelecida na Europa, depois de chegar a uma certa idade, né, serem oferecidos ao Flamengo. Mas as informações que eu recebi que nesse momento o Flamengo não negocia com o Quadrado, e pelas informações que recebi também nem deverá negociar, porque é um jogador que já está com 34 anos e o Flamengo tenta rejuvenescer o máximo possível o seu plantel. Sobre o jogador Gerson, né, a informação do Júlio Miguel Neto, que chegou ao ouvido dele através do empresário e pai Marcão, né, que é hoje muito amigo do Júlio, e a informação que hoje teríamos novidades, né? Só que o Marcos Braz disse que ainda está longe de um desfecho. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? A fonte do Júlio é a melhor possível em relação ao atleta, né? Mas tem a parte do Flamengo que nesse momento desmente que chegaram a denominador comum. Vamos aguardar hoje se teremos alguma novidade ou não. Beleza, gente? É isso aí. Gostaria de agradecer a todos vocês. Muito obrigado a cada um, né? Pode ter certeza que o Flamengo irá se reforçar e se reforçar muito bem. A minha maior preocupação fica na questão do treinador, né? Por enquanto, tudo leva a crer que o Dorival irá renovar. Mas será que vai mesmo? Vamos aguardar. Fiquem com Deus. Até mais tarde. Minha live hoje, 5 para as 3 horas. Saudações rubro-negras. Abraço. Fui.